o troféu Ramon de Carranza em 92. E aí, de novo, vou pegar aqui o Morumbiteca, porque São Paulo foi lá e simplesmente amassou o Real Madrid, nosso freguês, de novo. 4-0 no Real Madrid, na Espanha. E olha o time da Espanha aqui, que já tinha o Fernando Hierro, ótimo zagueiro, Zamorano, né, que era outro nome que também faria história no Real Madrid, e o São Paulo enfiando 4-0 no Barcelona, com essa escalação: Zete, Vitor, Adilson, Ronaldão, Dinho, Ivan, Miller, Pintado, Palinha, Raí e Elivelton. Esse jogo aí, cara, o Raí jogou muita bola, mas muita bola. Teve chapéu de calcanhar, teve caneta nos caras. São Paulo jogou muita bola aí. Eu lembro muito desse jogo aqui também. Deixa eu ver aqui se tem os gols aqui pra gente só acelerar um pouquinho aqui para não ficar muito. Cara, 4-0 lá na casa dos caras não é no Bernabéu, né, mas era na cidade de Cádiz. E aí eu lembro muito que assim, a torcida de lá, que era em Cádiz, né, não era na capital, começou a torcer pro São Paulo contra o Real Madrid, começaram a aplaudir o São Paulo. Porque no começo tava meio morna, né, a torcida e tal. E aí eles começaram a torcer pro São Paulo. E aí no final do jogo, quando já tava 4, aqui o Silvio Luiz zoando, que entrou um gato no campo e que invadiu. E o São Paulo amassando o Real Madrid, ó. Vamos ver aqui outro lance de gol aqui. Vamos ver, cadê? Deixa eu avançar um pouco. Senão o vídeo fica muito longo aqui. Essa live não termina tão cedo, né? Aqui. Cadê? Aí o São Paulo dominando. Passe rápido. Era muita troca de passe rápido, né? Lançamento pro Raí. Ele ganhando no corpo e 2-0. Era um time muito rápido, né? O do São Paulo. Logo, deixa eu ver se aqui na sequência. Aí mais um rebote do goleiro, gol do Miller. 3-0. E tava muito fácil, né? Aí aqui mais o quarto gol. Outro lançamento em profundidade. Miller ganhando na velocidade. 4-0 em plena Espanha. Então era assim, esse time do São Paulo aí era muito, muito forte. Aí ganha da Lazio depois, no Teresa Herrera. Aqui vale a lembrança também que a gente perde a final do Teresa Herrera de 93 para o Barcelona, o São Paulo jogando com um clube quase... Era quase o Expressinho, jogando lá. Rogério Ceni no gol. E o Barcelona com o Romário não conseguia ganhar do São Paulo. E aí o Romário faz um gol impedido, né? E aí o São Paulo perde para o Barcelona na final do Teresa Herrera, que senão o São Paulo teria ganho o bicampeonato contra o Barcelona, que seria campeão da Champions, que foi o campeão da Champions anterior, no outro ano foi o Olympique de Marseille. Mas o Barcelona era muito forte ainda com o Romário, ele faz um gol impedido, só assim, para bater o São Paulo. E aí, passando aqui no tempo, né, para a gente avançar aqui, né, teve outros amistosos, outros jogos, tem as finais do Mundial, porque aí, poxa, claro, a gente sempre lembra, a gente sempre fala que a ideia é só trazer os jogos mais, assim, ocultos da história, né, e aí depois o São Paulo faz jogos ainda nos anos 90, depois, né, do, do período das glórias, né, e tem um jogo que vale muito a pena a gente relembrar, porque esse jogo foi no Pacaembu, foi um amistoso contra o Real Madrid de novo, e era um amistoso que marcou algumas coisas, que eram a volta do Miller ao São Paulo, a volta da Adidas pro São Paulo, fornecendo os uniformes, o Parreira, depois de um tempo seria o técnico, nesse jogo foi o Muricy Ramalho, e o Valber também, que voltou ao São Paulo. E esse jogo foi no Pacaembu, eu lembro que eu fiquei bravo que eu não pude ir nesse jogo. Né, nessa época tava tendo muita briga, e minha mãe não gostava que eu fosse pro estádio, eu tinha que ir escondido, né? E aí eu não consegui nesse jogo, e foi pertinho de casa, eu morava mais ou menos perto do Pacaembu, tipo, foi num sábado, não consegui nesse jogo, me arrependi profundamente, porque foi 3-0 pro São Paulo,
contra o Real Madrid, o Pacaembu não estava tão cheio, né? Só ali nos cantos onde tinha as organizadas, né? Mas era um time que já era mais enfraquecido na defesa, mas você tinha o Zete, você tinha o Valber, você tinha o Serginho, que era um puta lateral, um dos maiores da história. O Belete ainda estava se desenvolvendo. Tinha esse trio de ataque era muito bom. Denilson, Valdir, Bigode e o Miller. Então, pô, era um baita de um time ali no ataque, né? E o Real Madrid tinha nomes como Fernando Redondo, que era um dos maiores volantes que eu já vi jogar na minha vida, argentino, muito bom. O Rincon, que depois veio jogar no Brasil, né? No Palmeiras e no Corinthians. E o Zamorano, chileno, craque, também matador, muito bom atacante. E eu tenho uma camisa do Real Madrid dessa época, eu nem lembro quem que me deu de presente, mas tem uma camisa, acho que até desse jogo que o Real Madrid jogou de lilás, de roxo, sei lá. Enfim, aí teve esse jogo aí no Pacaembu, São Paulo e Real Madrid, transmissão do SBT. Aí agradecimentos ao Morumbiteca de novo, né? Trazendo as imagens, né? Então vamos colocar aqui os lances dos gols. Esse uniforme do São Paulo, eu lembro que me marcou muito, porque tinha um outlet da Adidas, isso era raridade na época, né? E aí tinha um outlet da Adidas lá no bairro da Lapa, em São Paulo, que era perto de onde o meu pai trabalhava. E eu comprava as camisas do São Paulo lá por metade do preço. E eu lembro que eu tinha várias camisas dessa época aí do São Paulo da Adidas, né? Foi muito da hora. Aí o Real Madrid pressionando o São Paulo, bola na trave, caramba, tal. Aí o São Paulo começa a se soltar no jogo. E aí tem, cadê aqui o lance do gol do Miller? Aí o primeiro gol do São Paulo, Adriano, esse cara era um meia que fez gols importantes no São Paulo também. Aí o Miller chegando no São Paulo e já metendo gol no Real Madrid, 1-0. Real Madrid, freguesão. Aí aqui tem outro lance, deixa eu ver. Ó o Zete aqui de os últimos jogos do Zete no São Paulo, né? Depois ele foi para o Santos, abrindo espaço para o Rogério Ceni, né? Aí segundo tempo, tal, aquela pressão e o caramba, São Paulo tentando martelar. O tobogã tava fechado nesse jogo, não sei porquê, quer ver? Ó? Tava vazio. Cadê? Olha lá, vazio. Aí aqui temos outro lance de gol do São Paulo, na saída do goleiro, Valdir. Valdir fazia gol pra caramba, hein? Esse Valdir veio lá do Rio de Janeiro, né? Bigode, veio do Vasco. Fazia gol pra caramba. Passe do Belete, gol do Valdir. Aí aqui o Serginho indo pra frente ali, ó. O Serginho era um baita de um lateral, cara. Muito bom lateral. Aí, belo lance, ó. Penal. Não foi marcado, ó. E o cara ainda veio querendo tirar um barato, olha, ó, folgado. Ainda deu amarelo, né, pro Adriano. Ô, juiz, filha da. Pô, ele deu um rolinho no cara. Olha lá. É, cavou o pênalti, né? Cavou o pênalti, tá certo. Bom, o cara veio tirar um barato, ó. Tomou no fiofó. Gol do São Paulo. Serginho. Já dando as credenciais dele. Do que ele viria a ser no São Paulo, né? E 3-0 no Real Madrid. Cara, esse jogo também foi muito da hora. Enfim, muito, muito legal de relembrar.